Essa aula corresponde à continuação da aula 8. Nós tivemos uma aula especial com o Jorge na aula 9, observando a dinâmica do discipulado em Marcos. E agora nós retornamos ao cronograma ordinário aí da nossa disciplina. Esse é um ponto de parada. É óbvio que cada aula que nós tivemos, cada momento que nós tivemos aqui, ele tentou levantar alguns pontos de reflexão. Cada ponto, né? Então, essa análise pessoal, ela foi fomentada, foi incentivada a todo momento, todo instante. Essa parte 2 é uma parte mais específica para essas considerações pessoais. Então, o amadurecimento é necessário e vital, mas também é um pressuposto daqueles que nascem de novo. Portanto, o crescimento pessoal, o crescimento enquanto aprender a Cristo, em percorrer o amadurecimento em Cristo Jesus, é fundamental para que nós tenhamos estruturas para carregar outros, estruturas para buscar outros. Então, nós somos aqueles que somos fortalecidos, os nossos músculos são fortalecidos, as nossas estruturas são fortalecidas para que nós possamos levar outros, porque isso vai requerer algo de nós. Algumas vezes muito, algumas vezes nem tanto, mas sempre vai requerer algo de nós. Nós precisamos ter uma estrutura mais firme, e essa estrutura, eu me refiro, é óbvio que espiritualmente, né, mas também emocionalmente. Uma coisa está relacionada à outra ou a coisa afeta a outra. Porque nós muitas vezes teremos que lidar com rejeições, com apatias, abatimentos. Outras vezes nós teremos que lidar com a necessidade de investir recurso financeiro, recurso material, renunciar a conforto, renunciar a comodidade. Então, é necessário uma estrutura para suportar aquilo que é requerido de nós. Então, a figura é daquele que carrega outro até deixar o seu destino. E quando esse chega ao seu destino, a carga diminui, mas ele continuará também carregando outros. Mas a carga diminui por quê? Porque o peso diminui à medida que ele conhece a Cristo, que ele aprende a Cristo, que ele entende a Cristo. Então, ele diminui o peso, mas ainda continua um levar de cargas. Então, essa estrutura é necessária, e aqui foi a convicção 6 que nós vimos, a necessidade de crescimento pessoal, e aí que diz respeito a não ser neófito nesse sentido de ter algum tipo de fortalecimento, algum tipo de entendimento, algum tipo de sabedoria. Mas quando nós somos neófitos, quando nós somos novos convertidos, ainda assim nós podemos carregar outros, andar com outros, por mais breve que o caminho seja. Às vezes nós iniciamos um trajeto, iniciamos um passo, mas por causa da brevidade da fé, da profundidade de conhecimento, nós fazemos isso pouco tempo e pouca duração. Mas com a intencionalidade do coração, nós buscamos outros para nos ajudar a fazer isso, porque existe um propósito muito claro de resgatar perdidos, resgatar pecadores. Então não é algo solitário a ser feito. O propósito fundamental é esse resgate. Então, o fato de ser novo convertido não é uma desculpa, o fato de não ter conhecimento não é uma desculpa, né? Qualquer um que é discípulo pode fazer discípulo, deve fazer discípulo ou faz discípulo, né? Como achar melhor aí o imperativo. Então, se nós crescemos, amadurecemos, nós vemos que parte desse crescimento, parte desse amadurecimento está também em perceber a necessidade de levar outros a crescerem. É a parte fundamental, é a parte essencial. Então, a grande dificuldade que nós temos é pensar a vida cristã não como segmentada, não como compartimentalizada, mas como uma unidade, como um organismo. Então, não existe primeiro isso para depois isso. Eu faço isso enquanto eu faço isso. E fazendo isso, eu estou fazendo isso daqui. Então, existe uma retroalimentação constante.
não é? Então, por exemplo, quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Então, ele vai dar descrições tanto de como nós lançamos mãos de práticas espirituais, de disciplinas espirituais, para sermos preenchidos, mas essa não é uma lista seca, pragmática, porque eu posso cantar hinos, salmos, cânticos espirituais, submeter aos outros, e com isso, com a motivação errada do coração, não ser cheio do Espírito Santo, não ser pleno do Espírito Santo. Então, aquela lista, aquela orientação que Paulo dá, é mostrar que tanto isso me alimenta, quanto evidencia. Então, quando eu estou sendo preenchido, se deixando ser cheio pelo Espírito Santo, que ali está no passivo, deixai-vos encher. Apesar na tradução estar como ativo, mas é deixai-vos encher. Então, a ideia é de baixar as guardas mesmo. Deixai-vos encher. Então, à medida que eu estou baixando as guardas para ser preenchido pelo Espírito, eu então canto salmos, hinos espirituais e me submeto. E à medida que eu faço isso, eu também sou preenchido. Então, existe uma dinâmica de retroalimentação. Então, é muito importante observar a necessidade de organismo da vida cristã. Existe uma unidade, não há segmentação. O grande problema em viver uma vida de evangelização e discipulado é porque nós aprendemos cognitivamente que não há secular e profano. Mas na experiência, empiricamente, nós fazemos isso. Secular e profano. Secular e profano. Secular e sagrado, secular e sagrado, secular e sagrado. Mas na vida não há essa segmentação de secular e sagrado, sagrado e profano. Não há. A vida é sagrada do crente, porque tudo que ele faz diante de Deus. Coram Deo. Tudo que ele faz. E aí, quando nós entendemos isso, de forma deturpada, essa vida segmentada, aí nós aplicamos a evangelização discipulada também de forma segmentada, né? Então, o importante aqui é modificar a forma como pensa a vida cristã, como pensa a fé. Então, primeiro eu vou crescer. É o mesmo discurso assim, ó. Primeiro eu vou ter uma casa, primeiro eu vou passar no concurso, primeiro eu vou ter uma poupança para depois me casar. É assim. Não, primeiro eu vou fazer isso para depois ter filhos. Não, primeiro. Então, a gente sempre pensa que uma coisa não alimenta a outra, que uma coisa não ajuda a outra, que uma coisa não fomenta a outra. A nossa vida parece que é assim. E aí, a nossa deficiência, ela está sendo sustentada por uma desculpa, que é uma desculpa, uma racionalização, mas como só evidencia ainda mais a ignorância e a estultice. Ainda mais. Não, é porque eu estou treinando aqui, estou me preparando para fazer discípulos, para discipular, para evangelizar, porque eu sou muito novo na fé, porque eu não entendo muito bem, porque eu não aprendi muito bem e agora eu estou fazendo isso. Sendo que fazer isso também faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento, de responsabilidade, né? Então, essa parte ela é solidificada mais especificamente no livro desse projeto Videira, que é um desenvolvimento do livro A Treliça e a Videira. Então, a síntese da aula 8, né? Não da aula anterior, mas a aula 8, que é da convicção 6, a necessidade de crescimento espiritual. Aquele que foi feito aprendiz de Cristo deve compreender que foi colocado em um processo de crescimento vital. É esse processo. Vida cresce, irmãos. Vida cresce. Então, o crescimento é inerente à vida. Então, se você nasceu de novo, você cresce. Porque é inerente, é básico, é fundamental. Por isso eu coloquei aqui crescimento vital, esse conhecimento que exibe vida, esse crescimento que testifica da vida. De forma que, se não houver crescimento, haverá mais espaço para a atuação do velho homem. E esse é o ponto. Porque tem pessoas que o passar do tempo faz com que elas sejam tão difíceis de lidar na vida da igreja. Tem pessoas na vida da igreja que são igual calos, duros. Quanto mais tempo passa, mais calo fica e mais difícil fica de tratar. Por quê?
porque tem vida de igreja, aprende o jargão de igreja, aprende a se portar como membro de igreja, mas não cresce, não amadurece. E aí passa a vida toda na igreja, porque isso se tornou o seu ambiente natural, né? Ele se acostumou com isso, mas é a vida toda dando trabalho, dando prejuízo e só sugando. Às vezes vemos pequenos benefícios que ele dá, pequenos frutos que ele dá, são aqueles suspiros de ânimo, suspiros de evidência. Não, mas ele faz isso, né? Não, mas ela não faz isso, né? Não é importante. Por quê? Porque não há crescimento, não há amadurecimento. Aí quando não há, o velho homem percebe mais espaço para atuar, porque não há crescimento. Assim, será um prejuízo para si mesmo e para os demais. Isso acontece categoricamente. Eu acho que a segunda igreja que Paulo passou mais tempo foi Corinto. A primeira foi Éfeso, a segunda foi Corinto. Inclusive, ele nem queria continuar ali e o Espírito Santo insistiu, condicionou que ele continuasse, né? E nós vamos vendo como é descrito aquele crente que evidencia, mas é crente, que no começo da carta Paulo fala para os eleitos, então é crente ali. Mas é um crente que não evidencia ser conduzido pelo Espírito, mas pela carne. Por isso que ele é chamado de carnal. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 3. Olha como é interessante. Paulo quer falar com eles com o dialeto da eternidade. Paulo quer conversar com eles com o idioma da eternidade. Não é língua estranha não, irmãos. Quer falar com o tom da eternidade, com o dialeto da eternidade, com a profundidade da revelação que ele recebeu de um homem que foi elevado ao terceiro céu. Mas ele não pode. Porque se ele fizer isso, eles vão se engasgar. Porque eles não têm a estrutura para mastigar. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Espirituais aqui são aqueles que são conduzidos pelo Espírito, não é uma categoria. Eu aprendi, muito errado na minha conversão, eu aprendi que existe o crente espiritual e existe o crente carnal. Quem foi que aprendeu assim? Vocês aprenderam assim? Eu aprendi assim. Olha como isso dava desculpa para muito pecado e pessoas mundanas dentro da igreja. O crente carnal é aquele que é crente, mas aquele cujo o trono de Deus não está no centro do seu coração. São as 4 leis espirituais. Procura depois as 4 leis espirituais. Era um instrumento de evangelização. Eu aprendi assim. Mas não é isso. Espirituais é aqueles que evidenciam categoricamente a condução e o fruto do Espírito. E carnais são aqueles que testificam da carne, que mostram que são conduzidos pela carne, que evidenciam mais a carne. Então ele diz, eu porém, irmãos, quando não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Eu não pude falar a você com as coisas da eternidade, mas com aqueles com a linguagem que a carne entende, que o homem natural entende. Como a crianças em Cristo, como aqueles neófitos, como aqueles que acabaram de nascer. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós, e aqui, o porquanto aqui as evidências que eles são conduzidos pela carne, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem e não o espírito, né? Então, são esses. Aí, o que é que nós vemos? Problemas nos seus lares, problemas no trabalho, problemas no casamento, problema na criação de filhos, coisas que seriam muito fáceis de serem resolvidas se houvesse amadurecimento, crescimento. Mas não são. Então, existe uma necessidade não somente para você, mas para os seus filhos, para o seu cônjuge e para a igreja. E também para a sociedade que precisa da luz. Porque uma coisa que aquele que não amadurece não percebe é de que ele é responsável por outros. Mas ele não tem nem nutriente para isso. Porque ele não consegue nem assistir os seus, quanto mais assistir os outros.
A nova criatura não para de crescer na novidade de vida que recebeu do Pai. Vamos abrir esses textos. 2 Coríntios capítulo 5, 17, Mateus 5, 48 e 1 de Pedro 2, 21. Então, ela não para de crescer. Ela só vai parar de crescer quando? Quando alcançar a plena varonilidade em Cristo Jesus, conforme diz Paulo em Efésios. E nessa percepção e procedimento, nós nos tornamos exemplos para o demais. Então, vamos falar esse novo nascimento, né? 2 Coríntios 5, 17. Diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Esses fizeram novas. Olha interessante aqui. Esse já passaram aqui é porque não importam mais. Mas entenda, não importa mais, mas a nossa vida é de despir-nos das coisas antigas. Por que nós nos despimos? Porque elas já não importam mais. Então a nossa vida é de nos despir dos trapos do velho Adão. Por quê? Porque elas já não importam mais. Por quê? Porque nós nascemos do alto, conforme João capítulo 3. Não importam mais. E essa percepção de não importância e de nos despir se chama o quê? Crescimento, santificação, amadurecimento, piedade. Nós almejamos o quê? Mateus 5, 48. Ou o que Deus requer de nós, ou o que Deus espera de nós. Sede perfeitos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ok, perfeito aqui não é a perfeição no sentido de imaculado, mas de ser completo, íntegros, sem buracos, sem brechas, sem lacunas. Está na inteireza da vontade de Deus. Para sermos modelos, 1 de Pedro 2, 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Então, nós o seguimos e outros nos seguem. Que os passinhos aqui que acontecem para a gente, né? Nós caminhamos e à medida que caminhamos, outros olham para os nossos passos e nós os ensinamos, pegando em suas mãos no começo, para que depois eles peguem nas mãos de outros. Nós ensinamos, olha, eu já passei por aqui. Não parece, mas aqui é uma areia movediça. Não parece resistente, mas se você colocar o pé aí, você vai ser sugado. Você vai ficar preso, mas não parece. Então, você não precisa passar por isso que eu passei. Nos conduz, mostrando o caminho, direcionando, guiando. Bom, isso foi a síntese, em outras palavras, óbvio, da aula passada. Se nós percebemos isso, nós percebemos que é requerido, nesse processo de crescimento, nós observamos com maior ênfase que algo é requerido de nós, à medida que nós continuamos a crescer e avançar. E nós percebemos que fazendo isso, nós continuamos de forma mais intensa, subindo outros degraus, crescendo e avançando. Então é parte integrante, não é um processo. Olha, agora eu não preciso mais de crescer, porque agora eu estou levando outros a crescerem. Não é assim. Não é assim que funciona. Nós entendemos, a humildade permeia essa relação. Porque nós temos, fazendo isso também, nós estamos sendo exemplos de mestres, tutores, discipuladores. Nós estamos sendo exemplos. E nesse exemplo não tem status, não tem elevação, não tem pedestais, não tem holofotes, não tem medalhas. Porque todos nós recebemos a mesma coroa naquela chegada. Todos nós. Então, a todo instante nós estamos sendo exemplos. Então, nós precisamos fazer outros avançarem também. Quando somos tomados pelas convicções bíblicas que aqui apresentadas, nós compreendemos que a vida cristã normal não é extraordinária. Pode ser extraordinária hoje, porque a gente vive na cristandade a absoluta deformidade do que é ser cristão. É aterrador, é absurdo. Você conversa com pessoas e as pessoas
às vezes falam uma coisa, sim, mas e quando isso acontece? E acontece? Por que acontece? Não estou entendendo qual é a dificuldade aí. Né? Não estou entendendo a dificuldade, porque para mim não há dificuldade nisso. Na Bíblia mostra essa dificuldade? Não, então por que há? Não estou captando. Mas nós aceitamos o rebaixamento e começamos a soltar imperativos de coisas que não deveriam ser imperativos, mas indicativos, deveria ser fato. Por exemplo, é difícil você, com muita facilidade, você vai para pregações de casais e assim, homem, você deve ser cabeça. O homem não deve ser cabeça, não. O homem é. Ele é. Ele não deve ser. Ele é. O marido é cabeça. Ser marido é ser líder. Ser marido é ser protetor. Ser marido é ser provedor. Ser marido é conduzir. Aí nós rebaixamos a Bíblia, rebaixamos o Evangelho, rebaixamos o padrão. Você deve ser cabeça. O cara, ele pensa que é algo a percorrer, é algo a evidenciar, não é algo a percorrer, não. É algo a ser evidenciado. Evidenciado, irmãos. Então, nós vivemos num mundo que é assim, louco mesmo. Mas a vida cristã normal não é extraordinária. A vida cristã normal é uma vida de aprendizado transformador em Cristo Jesus. E aí o ponto de transformação é esse progresso, é esse amadurecimento. Juntamente com essa percepção, esse entendimento que nós temos, que é a formação dessa convicção. Convicção é aquele que toma a nossa consciência, toma a nossa mente, modifica a nossa mentalidade. Nós entendemos que necessariamente devemos fazer o mesmo com as pessoas ao nosso redor, porque nós somos tomados por isso. E uma parte significativa de ser tomado por isso é esse senso de dever. Como não pregarei se pregaram para mim? Como não cuidarei se cuidaram cuida de mim? Como não conduzirei se me conduzem? É esse senso de dever, de devoção, de empenho. Tudo aqui você pode colocar consumismo. Eu não fico repetindo, que é para não ficar chato. Mas pode. Por que você não faz isso? Consumismo. Todos precisam avançar por meio da proclamação da palavra. Então a palavra é o centro. Às vezes nós precisamos buscar meios de encaixar a palavra segundo a perspectiva, segundo o entendimento e a sensibilidade de cada um, mas sempre é a palavra. E essa palavra ela é empoderada, ela é fortalecida por ela ser regada em oração, suplicando o poder do Espírito Santo. Porque ímpios leem aqui continuam ímpios muitas vezes. Ateus leem daqui, tem ateus que lêem mais Bíblia do que crente. E continuam ímpios. Então é o Espírito que dá poder à palavra. E a súplica pelo poder do Espírito é a oração dos santos. Né? Então é essa palavra que rega, que conduz, que gera, que fomenta, regada, empoderada pela oração. E entender que você não precisa converter multidões. Você não precisa evangelizar multidões, você precisa evangelizar um. Um passo de cada vez. É um. Não precisa converter multidões. Não precisa levar outras. É um. E aí, o Senhor vai colocando, e se tornam 2, 3. E depois você percebe que uma vida importa. O lance não são números. Mas é ter o coração devoto para salvar vidas. Na dependência do Espírito Santo. Embora isso seja de fácil compreensão, porque eu acho difícil qualquer crente dizer que não compreende isso, né? É muito simples aqui. É muito fácil compreender. O desafio reside justamente no exercício, é na prática. Então, olha como nós dissociamos o conhecimento da prática. Aquilo que conhecemos e como essa prática cria raízes nas nossas juntas para mover os nossos membros. No entanto, é exatamente a prática, ou seja, uma vida que exibe essas convicções, que testemunhará se realmente as compreensões, se as compreendemos de fato. Nós estamos num tempo muito difícil, porque agora nós precisamos só mostrar para que nós sejamos aceitos como se nós fôssemos. Nós postamos,
nós discursamos, nós exibimos verbalmente, mas nós não demonstramos na prática. Nós não ensinamos a luta para a exibição. Nós não demonstramos a agonia do seguir, a agonia de renunciar, a batalha para ser parecido com Cristo. Nós não mostramos isso. Nós dizemos, faça isso. Por isso que o legalismo ganha tanto espaço. Faça isso. Não, senhor, faça isso. Eu vi até não sei de quem foi, uma cena cômica em que uma repórter estava entrevistando um levantador de peso e aí o levantador de peso estava ensinando como erguer aquele peso. E aí ele diz assim, não, pronto, você pega aqui, vem até aqui e faz assim, sem o peso ficou lá. Aí a entrevistada, certo, mas como? Desse jeito, você pega, puxa, fica em pé e depois joga para cima. Aí, sim, mas como você faz? Não, eu estou fazendo, você pega aqui, ó, bota aqui e puxa, e joga para cima. Sim, mas como? Minha filha, eu estou fazendo, eu quero que eu faça de novo. E o cara era mais magro que o Felipe. Então, é isso, entende? É isso que a gente vive. A gente diz onde pega o tesouro sem nunca ter ido lá. A gente diz onde tem alimento sem nunca ter saboreado. A gente diz como luta sem nunca ter derramado sangue e suor. Essa é a estutícia do mundo que tem tomado a igreja. Sendo que é a vivência disso que será um imperativo, um instrutivo para que esse conhecimento realmente adentre. Por quê? Porque aqueles que nos seguem, eles verão, como foi observado na aula 9 aqui, e eles verão que há quedas, que há erros, que há declínios, que há vacilos, mas sempre há avanço. Sempre há avanço. E os tropeços são tropeços, não são intencionais. São tropeços mesmo. São vacilos mesmo. Nós não vivemos para tropeçar, mas nós tropeçamos. E nisso nós ensinamos o que é arrependimento, o que é humildade, como receber humilhação, como ser dependente, como ser insultado, como ser submisso. Nós ensinamos isso também, porque se nós somente falamos, irmãos, fica muito idealizado, fica muito inalcançável. Não dá, porque a gente sempre glamoriza, sempre. Quer ver? Conta uma história para alguém, começando daqui, chama o telefone sem fio, né? E vê como vai chegar lá no final. Se a pessoa lhe exaltar, ela vai... Olha, a Amanda disse que orou 5 minutos essa noite, 5 minutos intenso. Só que a Conceição da Malva lá, Amanda, ó. A Amanda foi 5 horas ali, ó, de joelho no chão, intercedendo pelos filhos, pelo marido. Aí só que o Silvio não gosta muito da Amanda também. Aí 2 minutinhos ela orou e parece que não funcionou muito bem não, porque os meninos estão danados só. Entendeu? Então, a gente coloca o tom. É por isso que você vê biografias que parece que está falando de Jesus. Tem biografias que diz, rapaz, esse cara é melhor do que Jesus. Né? Mais piedoso do que Paulo. Né? Biografias são sensacionais, irmãos. Os irmãos têm que ler, mas com ressalvas. Não endeusem, né? Admirem. Né? Tem biografia que eu leio que eu saio depressivo. Eu não consigo alcançar o padrão do cara. Então, justamente por isso, nós precisamos refletir sobre as diferentes esferas e contextos de nossas vidas para preparar o terreno para a prática. Então, em que áreas nós exerceremos e como nós exerceremos? E nós vamos fazer isso considerando 2 perguntinhas. Quem queremos fazer avançar? Então, você não é um atirador de metralhadora. Você é um sniper. Então, você considera o seu alvo, olha a velocidade do vento, olha a distância, considera tudo. E você foca nele. Espera quanto tempo for o momento apropriado, a situação adequada, quanto tempo for.
O sniper às vezes passa horas sentado, só deitado naquela, só esperando. Então, é um passo de cada vez. Observando aquilo. Proclamação da palavra em oração, paciência e dependência do Espírito. Observando isso, né? Como nós faremos isso? Quais instrumentos? Quais os meios? Quais os recursos? Né? E assim, é natural que você diga assim, mas eu não sei. É por isso que tem a oração. Né? O primeiro passo é dispor o coração. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é dispor o coração. Dispor o coração é devoção intencional para que isso aconteça. E o Senhor fará o resto. O que é fazer o resto? Ela colocar em você oportunidades. Então, lembre que a finalidade dessas aulas é motivar justamente. Não é somente exibir as nossas deficiências para nos matar, apesar de as nossas deficiências, que já perduram há tanto tempo nesse sentido, serem imperativas por si só para nós. Então, mas a mudança, o objetivo é nos levar à mudança de mentalidade. Então, vamos ver 4 contextos ou 4 esferas onde isso deve acontecer, basicamente, né? Nos lares, no mundo em geral, seja trabalho, estudo, sociedade, como todos, relacionamentos, assim por diante, em pequenos grupos ou na igreja. Eu coloquei do jeito que o autor descreveu aqui. Modifiquei, evidentemente, muitas sentenças aqui, não copiei e colei, na tentativa de sempre adequar a nossa realidade, mas eu coloquei a mesma estrutura que eles esboçaram lá. Primeiro, em nossos lares, né? Então, acontece assim, irmãos, a igreja, ela é solidificada à medida que lares são solidificados. A igreja, ela é uma igreja proclamadora à medida que isso é evidenciado nos seus lares. A igreja é piedosa à medida que a piedade é vista nos lares. Não, então pense, aqui esses pontos são bem práticos, pense como você está atualmente fazendo aqueles mais próximos de você conhecerem ou avançarem em aprender Cristo. Atualmente, o que você tem feito e a quem você tem feito conhecer o Senhor Jesus Cristo? Pense no seu cônjuge, pense nos filhos, seja os filhos de vocês que vêm para cá mesmo, né? Ou se tiver filhos que não estão aqui. Parentes, né? O que você tem feito? O que você tem usado para que isso aconteça? Reflita o que você pode fazer para inserir a leitura bíblica e a oração entre os seus. Como nós podemos criar encontros, fomentar encontros, para que de alguma forma eles escutem a palavra sendo lida. Entenda, eu não consigo pregar, eu não sei pregar, eu fico com vergonha, mas para que eles escutem a palavra sendo lida, e aquela palavra que foi lida, ela vai ser regada pela oração. O que você tem feito isso entre os seus? Entre os seus aqui são família e parentes. Como você pode fomentar conversas que girem em torno de temas bíblicos? Por exemplo, como você fomenta conversas que falam sobre a eternidade, sobre o sentido da vida, sobre realização, sobre propósito, sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre disciplina, sobre trabalho. Então, vai muito além do que temas bíblicos relacionados à teologia propriamente dita, mas em todos os aspectos em que a Escritura, ela doutrina, ela nos ensina. Então, considere a necessidade de cada um, a forma de cada um se relacionar, o tom de cada um, as particularidades de cada um, as necessidades de cada um, e seja intencional, seja diligente nisso. Observe que você tem que fazer isso. Então, aqui mais uma vez a necessidade de ser prudente, de ser sagaz, de ser astuto, de ser esperto. Não é somente fazer por fazer e dizer, não, aqui é para o Senhor, né? Que nem aquele grupo de louvor que parece um bocado de gato cantando e um bocado de violão com corda quebrada, desafinado, tocando, e no final diz, mas é para o Senhor. Quer dizer, o Senhor só recebe porcaria, as porcarias que ele recebe, ele transforma e faz nova. Então não dá empenho nenhum, não dá dedicação nenhuma, é para o Senhor. Não, aqui é para Jesus. O que
eu não estou aqui para agradar o homem, não. É para Jesus. Aí o cara não faz nada, não agrada a ninguém. Né? Então, entenda, o Senhor lhe deu inteligência. Se você achar que não tem, olha como você vive para conseguir as coisas do mundo. Você tem. Então, use isso, veja as particularidades e a necessidade de cada um e fale a língua, fale o tom, né? Siga um passo de cada vez, vai com calma, mas sempre em progresso e intencional. A inércia não é uma opção e a gente precisa lembrar disso. É uma característica gritante da velha criatura se preocupar consigo mesmo, apenas. É uma característica gritante ser conduzido pelo ego. É uma característica gritante do velho Adão. Cuidado com as desculpas, irmãos. Lembre do Éden, lembre do Éden, lembre do Éden. Cuidado com as desculpas. Foi isso, foi aquilo, foi não. Por quê? Por que isso? Cuidado com as desculpas. Segundo, no mundo, segundo esfera ou segundo contexto, né? Como nós podemos ser intencionais a levar outros a conhecerem, a aprenderem, a crescerem em Cristo Jesus. Embora a lista seja ampla aqui, se nós pudermos dizer todos os meios que nós vivemos, todas as esferas que nós vivemos, são realidades que nós experimentamos todos os dias com regularidade e com a sincronia absurda. Nós temos na grande maioria das vezes, nós temos uma agenda muito estabelecida, uma rotina muito estabelecida, onde nós podemos organizar e programar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês. É evidente que aparecerão ali alguns imprevistos, mas a rigor não é assim. A nossa vida não é feita de imprevistos. A rigor, nós temos uma rotina, nós sabemos as pessoas, a maioria das vezes as pessoas com quem nós vamos nos encontrar, com quem nós vamos nos relacionar, com quem nós temos oportunidades de conversar. Então, observe nesse mundão aí de meu Deus, as oportunidades que nós temos. Então, são contextos e atividades que fazem parte da nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, por que essas observações são importantes? Porque elas destacam a acessibilidade das pessoas que Deus colocou à nossa volta. Basta nós sermos intencionais. Então entenda, Deus não foi por acaso que nós conhecemos determinada pessoa, não foi por acaso que nós nos deparamos com determinada pessoa. Se nós somos salvadores, se nós somos resgatadores e nós nos deparamos com pessoas que precisam ser resgatadas, isso é um sinal, isso é uma evidência, isso é a mão de Deus. Então, em todos os aspectos nos quais nós nos envolvemos, nós estamos ali como pescadores. Então, considere os mesmos questionamentos anteriores e aplique a essas esferas. Olha as particularidades de cada um, o linguajar de cada um. Você precisa conversar com pessoas que são engenheiras, então veja um pouquinho sobre engenharia. Você precisa conversar com pessoas que gostam de carro, então veja um pouquinho sobre carro, aprenda um pouquinho sobre carro. Você gosta de conversar com pessoas que gostam de filmes, olha que coisa interessante, veja um pouquinho sobre filmes, veja um pouquinho sobre séries, entenda esse mundo. Pessoas que gostam de internet, então entenda isso. Nós precisamos fazer alguma coisa, não vai ser assim, ó, o Senhor manda tudo, assim, que fala o mesmo tom, que tem o mesmo pensamento, que pensa do mesmo jeito, manda tudo direitinho, porque eu não quero ter muito trabalho, não. Não é assim, irmãos, mas eu sei que é assim que nós queremos mesmo. Mas isso se chama o quê? Consumismo. Perguntas para nós, né? Tenho sido intencional em meus relacionamentos? Estou namorando? Por que eu estou namorando? Para que eu estou namorando? Estou casado? Por que eu estou casado? Para que eu estou casado? Ou para quem eu estou casado? Tenho amigos. Uma coisa que a gente erra muitas vezes é de nos isolar completamente dos ímpios. Nós cortamos todos os tipos de relacionamento com os ímpios. Aí a gente vai evangelizar quem? Aí tem que pescar no aquário dos outros, né? Lembra, nós vamos até o ponto de não sermos influenciados. Porque essa é uma característica do consumismo, irmãos. Nós só queremos pessoas da nossa tribo, que falem o mesmo tom, que se comportem do mesmo jeito, que tenha as mesmas, o mesmo dialeto, o mesmo discurso, porque é desagradável, né? Exige muito, às vezes você tem que aguentar, você tem que suportar, exige muito. Mas entenda, nós ainda não somos soldados aposentados, não. Nós somos soldados em batalhas, né? Lembra lá, estava falando para o George esses dias, o Resgate Soldado Ryan. Quem assistiu aqui? Assistiu?
O pilotão lá, ele não quer resgatar o soldado Ryan. Porque o soldado Ryan está lá no outro lado da guerra. E o pilotão fica indignado porque está avançando nos frontes do inimigo, perdendo soldados, às vezes reclama, às vezes acha duro, mas ele tem que chegar até lá para resgatar o soldado Ryan. Por quê? Porque foi a missão que ele recebeu. Ele tem. E o soldado tem que obedecer à missão. Então, nós temos que entender que nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos. Nós os temos. Não é porque nós não temos esses relacionamentos, nós os temos. Mas como nós temos sido intencionais a eles? Quais pessoas do meu dia a dia tenham levado a conhecer e avançar em aprender em Cristo? Por exemplo, nós estamos fazendo as visitas pastorais. Uma das perguntas que deve suscitar é: quais os frutos do evangelismo e do discipulado desse ano que você pode apresentar a Deus? Claro, você vai apresentar seu cônjuge, você vai apresentar seus filhos, mas quais mais? Porque isso é o básico. Afinal de contas, você tem que organizar uma casa que você sinta prazer e satisfação. Então, você tem que lutar ao máximo para aqueles que estão mais próximos de você. É óbvio isso, né? É aqueles com quem a quem você tem maior responsabilidade, porque está no seu convívio diário ali. A ligação é bem mais próxima. Então, isso é claro que isso é um fruto, claro que isso é evidência. Mas quando isso morre aí, você cria uma zona de conforto egoísta e consumista. Não pode parar aí. Quem você tem apresentado? O que posso fazer para isso acontecer? E aí pensa. É você que tem que pensar aí. É você que tem que discernir. Às vezes, quando a gente vai conversar com alguns irmãos sobre esse assunto ou outros determinados temas, é impressionante a engenhosidade para conseguir desculpas. Se usasse a mesma para conseguir soluções, por que isso, por que isso, por que isso? Não, porque se eu fizer isso vai acontecer isso, e eu pensei em fazer isso, mas pode acontecer isso ou outro. Meu Deus, pega só um pouquinho e redireciona. Essa mesma engenhosidade, esse mesmo tempo, pega só um pouco agora e redireciona para Deus. Porque tudo aqui foi para ti, cara. Irmã, tudo foi para ti. Tudo isso aqui. Só defende o vereadão. Agora cadê Cristo? Exibe Cristo. Aponta para Cristo. Cadê? Então não é falta de empenho, de engenhosidade, de astúcia, mas é falta de intencionalidade, de direcionamento. Então não é que eu não sei como, eu não consigo. Não, irmãos, não rola isso, não rola mais não. A gente já passou desse ponto, ó. Faz tempo que nós passamos desse ponto. Não dou a mão nas mãos. É que nem você vai falar com alguma pessoa, a pessoa, não, porque eu tenho uns traumas da infância. Se eu contar os meus, você chora. Posso contar? Vou contar o meu para você. Você chora. A gente morreu. Com todos os traumas, nós morremos. Morremos para eles. Morremos. Então, cuidado com as desculpas. Cuidado muito com as racionalizações. Muito cuidado. Você acha que glorifica a Cristo com isso? Você não glorifica a Cristo com isso. E você foi feito para glorificar a Cristo, né? Então, tenho lutado em oração por essas pessoas? Beleza. Pastor, tudo isso é um obstáculo gigantesco comigo. Ok. Mas uma coisa você tem que fazer profundamente e extensamente é esse ponto aqui. Tenho lutado em oração por essas pessoas. Qual é a desculpa aqui para isso? Não, é porque eu estou dormindo 8 horas. Está dormindo demais, então. 8 horas por dia está dormindo demais. Eles vão para o inferno porque você está dormindo 8 horas por dia. Para o inferno. É? Não tem desculpa. Para isso não tem. Porque isso é o propulsor que vai mover você para as demais coisas. Para isso daqui, aí aqui não tem mais não. Aí quando chega nesse ponto a pessoa diz assim, é erro mesmo. É erro mesmo. Aí passa o ano, outro ano, não, é erro mesmo. Aí passa mais um ano, não, é erro mesmo. Acabou. Espera aí que eu vou abrir a porta do inferno aqui para ti, só um instante.
Acabou. Entenda. Nós precisamos de achar que as desculpas, nós precisamos entender que as desculpas não satisfazem o coração dado por Cristo. Não satisfazem, irmãos. Porque é impressionante se as desculpas satisfazem. O coração é dele. Foi ele que colocou. Nós somos dele, fomos comprados por preço. Nós devemos a ele. Nós vivemos para ele. Então não satisfazem, irmãos. Bom, então observe como o consumismo é sedutor. Porque o consumismo permeia tudo isso. Terceiro, em pequenos grupos. Então, essa é uma realidade não experimentada pela nossa igreja. Não porque ela é ruim, mas simplesmente porque não aconteceu. E não aconteceu por diversos motivos. E sem sombra de dúvidas, um deles foi o consumismo. Sem sombra de dúvidas. Um deles foi a grande dificuldade que nós encontramos na igreja, não somente implantar, mas revitalizar. Então foi um trabalho duplo. Falta de pessoas maduras, falta de pessoas intencionalmente vivendo intencionalmente para a igreja. Só que chegou a um ponto que essas realidades já passaram. Então houve tentativas para que isso acontecesse. Mas o consumismo sempre permeou, porque sempre colocou-se mais carga no pastor. Então essas tentativas, embora sugassem os nutrientes do pastor e da família do pastor, não rendeu frutos. Por quê? Porque caiu no solo infértil do consumismo dos crentes dessa igreja. Essa realidade passou. E agora? Então, traga à mente novamente que estamos falando sobre cultura que ressalta convicções. Por que nós tentamos e não dá certo? Porque cultura, mentalidade não se impõe. Se fomenta, se cultiva. Não é possível impor ao coração. Deve ser uma disposição interior. Se não houver uma fomentação no coração, não dá para impor. Não dá para enfiar a goela abaixo. Porque não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. Não dá. Pode receber tudo aqui, ó. Tudo daqui. Tudo. E continuar imaturos, ignorantes, tolos e infrutíferos. Se não houver um retorno, uma reação. O que temos mais próximos a isso na nossa igreja, aqui especialmente, são os discipulados formais, que na maioria das vezes mas muitas vezes acabam ficando mais formais do que gerando relacionamentos orgânicos. E aos reuniões de sábados, onde nós tratamos especificamente família, homens, mulheres. Então, são temas mais específicos, né? Então, esses são aquilo que nós chegamos mais perto de grupos pequenos para fomentar relacionamento, mas acaba não tendo um recurso que são um recurso primordial para grupos pequenos, que é a evangelização. Então, a evangelização, o grupo pequeno é um instrumento maravilhoso, muito frutífero para a evangelização. Não que encontros como esse sejam obrigatórios, né, de grupos pequenos, e a falta deles sejam plenos sinais de deficiência. No entanto, eles são instrumentos extremamente frutíferos para a evangelização. Eles são instrumentos geradores e fortalecedores de relacionamentos. Então, nós saímos da formalidade e nós visitamos as residências. Nós visitamos as casas. E aí é um ponto que o consumismo tem demonstrado sagacidade. Os irmãos fecham demais as portas para os outros irmãos. Fecham demais. A hospitalidade parece ser muito difícil. Não é natural. Parece que tem que ser algo programado. Dia tal, vamos fazer isso e tal. Então, tudo isso é característica do consumismo, irmãos. Tudo isso. E é isso que faz com que eu não consiga colocar na minha agenda o fato, por exemplo, de eu ser facilitador de um grupo pequeno. Porque a minha vida tem intenção, pastor, mas não é para isso daí, não.
Essa daí é um adendo. É um adendozinho. Mas não é para isso. Porque se fosse para isso, quando eu visse uma oportunidade, eu abraçaria. Opa, uma oportunidade. Vou perder? Vou nada. Perco não. Porque a minha realização é isso. O meu foco é esse, o meu objetivo é isso, o meu sentido de vida é esse, então eu não vou perder a oportunidade. Vou nada, apareceu, ó. Pego mesmo. Mas observem como o consumismo é sedutor. Por isso, a falta deles, do grupo pequeno, pode indicar, em algum nível, uma fé consumista. Por último, quarto, na igreja. Reflita em como você tem observado e aproveitado as reuniões formais e tudo o que a igreja promove. Qual tem sido a sua atitude, a sua disposição de coração? Como tem sido as suas conversas, os relacionamentos que você tem aqui? São muito segmentados? Esses relacionamentos são daqui e não toma organicamente a sua vida? Você os encontra aqui, você os vê domingo, você os vê quarta-feira, você se envolve aqui. Como você tem observado os serviços? Como você tem recepcionado os recém-chegados? Você tem se alegrado? Você tem dado atenção? Você tem mostrado amor? Você tem mostrado hospitalidade? Olha, fica aqui em casa, cara. Fica em casa semana. Fica em casa, vai ser um prazer, bicho. Fica em casa aqui. Queria muito te receber em casa. Olha, vai ser um prazer. Vamos ficar lá em casa? Não se preocupa com nada. Não precisa ser rico para isso, não. Não precisa ser rico. Precisa ter disposição de coração. Então, uma característica que eu ressaltei hoje pela manhã, de como a vida da igreja não tem sido usada, é porque o tom que dá aqui muitas vezes não é observado abaixo do púlpito. Porque não há percepção de que o púlpito é o guia, é o condutor, é o direcionador da sua vida de conhecimento, da sua vida espiritual. De forma que você tem que andar em harmonia com aquele que foi separado ou com aqueles que foram separados para ensinar, para conduzir, para pastorear. É ele que diz assim, ó, olha, come essa grama aqui, porque essa grama aqui, ela já está no ponto. Se você comer essa daqui, ela não está muito no ponto não. Você pode ficar com dor de barriga, pode dar indigestão, você não vai conseguir digerir não. Come essa grama aqui. É daqui que sai isso. Então, isso é uma evidência de autonomia, de independência, e tudo isso é falta de submissão. Sujeitai-vos uns aos outros como evidência para a fomentação da plenitude do Espírito Santo. Paulo diz isso. Então, isso é uma evidência da falta de sujeição. Então, não tem boa não, tem que sujeitar mesmo as autoridades da igreja. Não tem, é isso, pronto, acabou. É básico do básico, não tem. E uma forma de demonstrar isso é entendendo como acontece o pastoreio e a doutrinação. É aqui ó, que sai, para que seja tomado daí. E aí a potencialização, irmãos. Porque aí vocês não veem, por exemplo, sobre discipulado e evangelização somente no domingo, somente na quarta-feira. Você lê na terça, você lê na segunda, você lê na quinta, você lê na sexta, você lê no sábado. E aí você vai encaixando isso. Por quê? Porque se a sua mentalidade for formada, você vai encaixar isso em todos os outros relacionamentos, porque agora a sua mentalidade, a atmosfera dela é essa. Como você tem fomentado a vida da igreja? Como você tem vivido o igrejar? Igrejar é uma coisa que você não consegue descrever, mas você sabe quem tem. Pessoa que igreja, que vive a vida da igreja, é identificável, é perceptível, é nítido. Porque são questões muito subjetivas, porque diz respeito ao coração. Ao coração. Você pode vir para todas as reuniões da igreja e não igrejar. Muito bem você pode fazer isso. Então é difícil até descrever, é difícil até dizer. Como você tem fomentado a vida na igreja? Como tem exercido seus dons? Como tem ajudado a outros? Você tem observado e desejado se envolver mais com a treliça ou mais com a videira? Esse é um tópico basilar do livro A Treliça e a Videira. Por quê? É mais fácil lidar com estruturas ou com pessoas? Eu queria ser pastor das cadeiras, por exemplo, porque eu podia bater nelas e elas não faziam nada comigo.
Fica aí, cadeira. Ficou. Silêncio, cadeira. Tá silêncio. Então, é mais fácil nós sermos intencionados, ou nós sermos direcionados por nós mesmos a nos relacionar com estruturas. Se preocupar mais com estruturas. Mas o Senhor vem buscar a treliça ou a videira? É a videira que ele vem buscar. Agora entenda, um precisa do outro. Mas evidenciar um em detrimento do outro pode ser um desprezo, pode ser um sinal negativo. Eu conheço, por exemplo, uma igreja reformada, igreja pequena, com muitos dons, irmãos. Por que eu falo em harmonização, em seguir o mesmo tom, em seguir a mesma direção, em observar os líderes? Porque a divisão é assim, muito rápido. As contendas e as divisões acontecem, são fomentadas pelo ego de forma muito rápida e de forma muito silenciosa. Então, quando nós não harmonizamos, equilibramos, a necessidade, aí vem sabedoria. A necessidade do equilíbrio, da harmonização, de falar a mesma língua, de ter o mesmo tom, a carne age. A carne age. Então, não é que nós evidenciamos mais um em detrimento do outro, mas tem que ter a harmonia, a harmonização. Então, para a gente finalizar, a avaliação aqui, a avaliação é fundamental. A avaliação é de suma importância. Então, não desperdice. Não desperdice cada minuto que você passa sentado aí. Não desperdice cada recurso que você concede. Não desperdice cada energia que você dá. Nós estamos num ponto de avaliação. Nesse momento, pode haver alguns travamentos, alguns conflitos, mas é fundamental para a reestruturação da sua cultura. Então, preste ajuda. Observe onde, como e por que você precisa modificar algo. Essa será uma avaliação constante em nossa vida. Não somente agora, mas constante. Em próxima aula, se Deus permitir, nós começamos a terceira e última parte. Nós veremos aí 4 convicções, fomentando uma cultura de evangelização na igreja. É isso. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós damos graças a Ti por termos acesso aos dons de outros que o Senhor tem levantado para edificar a igreja e o reino. Nós te agradecemos por todos os recursos que nós temos aqui, a nossa treliça. Nós temos cuidado, Senhor, como um sinal de boa mordomia. Nós agradecemos por todos os recursos de tecnologia que nos possibilitam otimizar o ensino, o aprendizado. Muito obrigado, Senhor. Isso nos faz mais devedores a Ti. Te agradecemos pela instrução das nossas crianças, que o Senhor inculque nelas a Tua palavra, os faça amar a Cristo e a igreja. Nós aqui, Deus, que sejamos confrontados por aquilo que temos recebido, que possamos amar profundamente, mais do que a nós mesmos, aqueles que se perdem. Tira-nos da letargia, do comodismo, nos faz perceber as zonas de consumismo que já estão tão arraigadas em nós e passam despercebidos. Em nome de Jesus, Deus, seja conosco durante todo esse dia. Cuida das nossas almas, da nossa mente. Prepara o nosso coração para o culto ao Senhor logo mais. Em nome de Jesus. Amém.